Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos nossos irmãos, uma boa noite aos nossos amigos. Chegamos até você para mais um momento de oração, uma live orando com você. É um momento muito importante para nós juntos chegarmos à presença de Deus, invocarmos o nome do Senhor. Eu já disse que para orar nós não precisamos orar aqui na internet, aqui no ar, mas eu faço isso para ligar alguns irmãos e nós podemos, assim mesmo à distância, desfrutar a nossa comunhão com Deus, invocar o nome do Senhor juntos, porque é importante fazermos isso nesses dias, lembrando sempre do Senhor e da recomendação bíblica que diz: orai sem cessar. Nesses dias em que as pessoas estão achando pouco tempo, os crentes estão achando pouco tempo para orar, muito ocupados, muito ligados em outras coisas, e muitas vezes a oração é negligenciada de uma maneira muito triste. Então nós procuramos despertar você para que nós possamos orar. Agora certamente não estou falando para ninguém, mas quando você entrar na live e poder ver o que eu estou falando agora, você valorizar. Você pode orar agora ao vivo comigo e pode orar a hora que você acessar o vídeo, porque depois da live, a transmissão está sendo ao vivo, mas depois você pode entrar em oração juntamente conosco e ouvir especialmente a palavra de Deus. O texto que vou trazer hoje está na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e se há entre entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Estou lendo uma letra muito miudinha, mas é esse depois eu vou ainda repetir a leitura. Queridos, aqui o apóstolo diz que se há alguma dessas coisas, nisso nós devemos pensar e nos ocupar. Que coisas são estas? Exortação de amor em Cristo, exortação em Cristo. Hoje as pessoas já se ofendem quando são exortadas. Acham que se o pastor, o crente, o irmão que está exortando, está desconsiderando aquela pessoa, está acusando a pessoa. A exortação é bíblica e é recomendada. Exortar as pessoas. Exortar é chamar as pessoas, chamar a atenção das pessoas, despertar as pessoas. Irmã Zuleide Gemar, minha irmã, seja bem-vinda, muito bem-vinda. A irmã é sempre assídua na hora da live. Seja bem-vinda. Então, primeiramente, exortação em Cristo. Consolação de amor. Consolação de amor. Se há isso, então devemos dar sequência a isso, dar mais continuação a essa prática. Alguma comunhão no Espírito. Sim, comunhão no Espírito. O que é comunhão? Conviver com o Espírito.
conviver, estar com o Espírito Santo de Deus. Se há entre entranhados afetos de misericórdia, ou seja, se há algum sentimento de misericórdia, porque às vezes as pessoas não têm misericórdia, têm tolerância, mas não têm misericórdia. Misericórdia é uma das coisas pelas quais Deus nos alcançou, a graça e a misericórdia. Então o apóstolo Paulo diz: se há essas coisas entre vocês, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É uma coisa que devemos ter uma unanimidade, na nossa fé, na nossa obediência à palavra de Deus. Hoje nós vemos que algumas pessoas creem de uma maneira, outros creem de outra, outros acham que deve ser de outra maneira. Eu devo cultuar assim, eu devo cultuar de outra maneira, Queridos, a Bíblia manda que nós sejamos uníssonos com relação a Deus, com relação ao Espírito Santo, com relação a cultuar a Deus, sejamos uníssonos no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, na mesma atitude de servir a Deus, porque a fé só há uma. Lá em Efésios, capítulo 4, nós vamos ver isso lá. Só há uma fé, um só amor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Então, nós não temos muitas opções. Nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo. Temos um Deus Pai, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Então, não existe variação. A nossa fé, a nossa maneira de crer, a nossa maneira de confiar em Deus, a nossa maneira de viver deve ser única, pensando a mesma coisa. É assim que a palavra de Deus diz. E o apóstolo Paulo diz: se há essas coisas entre vocês, complete a minha alegria. Eu estou muito feliz em saber que vocês têm essas qualidades. Queridos, nós vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Nesse momento só está aqui a irmã Zuleide e Emma, mas acredito que outras pessoas poderão estar também. Algumas pessoas até estão, mas se não escrever alguma coisa, não aparece no chat. Eu preciso escrever uma frase, estou aqui, estou em tal lugar. Ou então, basta dizer glória a Deus, aleluia, amém. Qualquer coisa que você disser vai aparecer aqui na nossa tela e nós vamos saber que você está orando conosco. Isso é gratificante para mim e para todos. Ela diz aqui, a irmã diz: louvado seja o nome do Senhor. Servi o Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria é uma recomendação do Salmo. Olha, eu falei, a irmã Cilda Lima, ela entra, parece-me que ela está me vendo lá em Fortaleza. Se é verdade, dê uma confirmadinha só porque eu sempre tenho essa dúvida se a irmã está me vendo lá em Fortaleza. Diga de onde, diga que é de lá para a gente aqui ficar mais informado sobre da onde a irmã está me ouvindo. Ela sempre assiste as minhas lives. Eu abro um parênteses aqui para dizer que nós estamos também com um programa na Rádio Boas Novas, aqui de Santarém, a rádio que entrou há 3 meses, e nós estamos de segunda a sexta, à 1 da tarde.
E a rádio não chega nesses lugares, não chega em Fortaleza, mas ela chega pela internet. Basta que você acesse 92.5 Boas Novas Santarém. 92.5 Boas Novas Santarém. Você vai acessar e vai assistir outros programas, outra programação da rede, que vem do Belém, mas todos os dias de segunda a sexta eu estou a 1h da tarde, de 1 às 2, eu faço um programa de 1 hora. Portanto, quem me vê à distância pode ver também, pode assistir pelo rádio todos os dias. Então, vamos entrar na presença do Pai e orar. Olha, a oração da fé, ela muda as coisas. Ela muda as coisas. Aliás, Deus muda as coisas através da oração da fé. É Deus que muda, é Deus que faz. A oração em si, ela não tem poder, ela tem poder de acionar, de tocar em Deus, despertar Deus em nosso favor, a nossa petição. O Espírito Santo intercede, o Espírito Santo está ao nosso lado e intercede por nós. Vamos então orar. Pai Celestial, Deus de toda bondade, de toda misericórdia, Senhor dos céus e da terra, provedor e sustentador do universo. Senhor amado, nós entramos no teu altar para orar e para interceder pelos nossos irmãos, pelas pessoas que não te conhecem, pelas famílias que estão, Senhor, se desenlaçando, Senhor, os filhos e os pais, onde não há união, onde não há harmonia, onde só há contenda. Senhor, nós te pedimos, estende a tua mão, estende a tua mão. Às vezes é necessário um sinal, porque há pessoas que estão tão endurecidas e tão entenebrecidas e só um sinal, um choque, um impacto para que elas despertem. Mas nós pedimos, Senhor, que a tua mão esteja estendida para abençoar, Senhor. Aquelas pessoas que precisam se arrepender, que precisam se voltar, que precisam se humilhar, que precisam entrar na vontade de Deus, na vontade do Pai, para terem as suas vidas edificadas, as suas vidas renovadas, as suas vidas agora, Senhor, vivendo na tua presença. Pai, nós te agradecemos o dia, agradecemos o momento que estamos orando, agradecemos por mais uma noite, pedimos uma noite abençoada para os teus filhos, para os teus servos. Estamos pedindo, mas também estamos louvando, estamos glorificando a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. A sua graça é sem medida. E nós oramos pelo nosso país, oramos pela nossa região, oramos pela tua igreja, pelos ministros encarregados de conduzir a tua igreja, de orientar a tua igreja. Senhor, abençoa e toca nestes homens. Ó Senhor, nesses dias de tantas dificuldades e tantas atrações e tantos laços para a vida do crente, mas nós te pedimos que eles sejam guardados no teu amor, guardados para ti, guardados para fazerem a tua obra. Senhor,
Lembre-te de curar os que estão doentes, Senhor, de consolar os tristes, de levar a paz e a alegria aonde não há. Pai Santo, essa é a tua obra. Essa é a obra do Espírito. Essa é a obra que o Evangelho faz, que a tua palavra realiza. Pai Santo, nós te pedimos, nós te louvamos, nós te rendemos graça, te rendemos culto e adoração, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Pois é, meus queridos, nós estaremos aqui de volta sexta-feira, querendo Deus, sexta-feira, com mais um momento de oração, com mais uma live orando por você, orando com você. Eu não digo orando por você, porque nós queremos orar juntos. Orar juntos. Essa coisa de confiar aos outros a oração, isso não funciona, meu irmão. Nós devemos interceder pelos irmãos, devemos orar por todos, mas não confie, não espere só pela oração das pessoas. Às vezes a pessoa diz, eu estou precisando de oração, sim. Então ore, meu irmão, ore também. E porque nós não podemos transferir a nossa responsabilidade de orar para outra pessoa. Eu lembro que uma vez, eu conversando com um irmão de outra denominação, e ele disse, mas por que você chama a igreja, os crentes, os membros, para irem orar? Aí eu disse, sim, é necessário que as pessoas orem, reúnam-se e orem. Ele disse, não, lá na minha igreja é diferente. Lá a gente paga o pastor, ele ora pela gente e pronto. Não, essa é uma concepção muito errada, muito fora do contexto das Escrituras e do plano de Deus. Porque a Bíblia, quando a Bíblia diz orai sem cessar, ela está dizendo para todos nós. Quando o Senhor disse orai e vigiai, Ele disse para todos nós. Todas as recomendações que tem na Bíblia para nós orarmos é para todos, não é para alguns. Nós não estamos no tempo do Antigo Testamento e a pessoa levava a oferenda lá no tabernáculo e lá o sacerdote apresentava a Deus a oferenda e depois orava pela pessoa. Só o sacerdote fazia isso. A pessoa não tinha a obrigação de fazer. Mas nós vemos que algumas pessoas não esperavam pelos sacerdotes. Eles oravam. E nós vemos várias pessoas que oraram, sim, e que não eram sacerdotes. Uma delas chamava-se Jabes. Jabes fez uma oração e Deus ouviu a oração. E ele, que era uma pessoa da família, uma pessoa completamente desprezada da família, até por causa do seu nome, por causa do seu nascimento, porque ele trouxe sofrimento à sua mãe, e por isso ela colocou esse nome de Jabes. Ele era uma pessoa completamente discriminada. E ele fez uma oração e Deus ouviu a sua oração e ele foi mais abençoado que os seus irmãos. Eu fico por aqui agradecendo a você, agradecendo a Deus e dizendo que sexta-feira eu voltarei, querendo Deus, com mais uma live nesse horário. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a irmã Zuleide, a irmã Silda e todos que vão assistir depois ou que estão assistindo que não está aqui na minha tela. Deus abençoe.